Olá, colegas da educação, eu sou a professora Gimena Forlani da UDESC e neste vídeo eu vou apresentar, entre outras reflexões, pelo menos 3 justificativas para a discussão da educação sexual e dos estudos de gênero na escola desde a educação infantil. O primeiro argumento é a vulnerabilidade de nossas crianças ao abuso sexual. O segundo argumento é o entendimento acerca das dimensões humanas e o terceiro argumento é a importância de uma educação integral para as nossas crianças e jovens. Te convido a refletir comigo neste vídeo e em outros vídeos do canal Papo de Coruja. E sugiro que você se inscreva no canal e deixe ativado o sino para receber as notificações de novos vídeos. Vamos lá! Como é que essas temáticas vão surgir para a infância? Esse livro da professora Isaura Guimarães, onde ela fala Educação Sexual na Escola, Mito e Realidade, que se a gente fosse escrever hoje, só uma brincadeira, né? Mas se a gente fosse escrever hoje, a gente diria Educação Sexual na Escola, Fake News e Realidade, né? E nesse livro ela já dizia que nessa época existiam alguns enunciados que foram mudando substancialmente em relação aos dias de hoje. O que é que se entendia? A masturbação é uma imaturidade sexual. Hoje nós vamos ver como a manipulação dos genitais na educação infantil por as crianças é visto sob o ponto de vista da pedagogia, que é o que nos interessa. Como que a pedagogia explica essas manifestações da infância, como nós, como pedagogas, podemos desenvolver práticas pedagógicas para o processo de educação da criança, né? O homossexualismo aqui, propositadamente chamando a atenção do ismo, que depois isso vai ser alterado a partir de 1990 pela Organização Mundial da Saúde, mas ainda era na década de 60 visto como desvio sexual. O amor livre era um escândalo. E a libertação da mulher no sentido de chamar a atenção do crescimento do feminismo, das mulheres sendo autônomas no sentido de definir seu próprio destino, levava com que se questionasse, até com um tom de ironia ou um tom de desdém, esse dualismo de discussão entre liberdade e libertinagem. E então, nesse contexto, os temas da educação sexual, só lembrando, não existia disciplina, nunca existiu, mas eram os temas trabalhados principalmente por orientadoras educacionais nas escolas, né? Naqueles intervalos, quando não tinha disciplina, que ia se chamar um tema. Os temas nessa época da década de 70, vocês vão ver, todos eles versam as questões que envolvem métodos contraceptivos, prazer, adultério, doenças venéreas, como se chamava na época, né? Depois passou para DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, e hoje ISTs. E antes predominava basicamente as temáticas voltadas às mulheres e principalmente a uma educação sexual adolescente e adulta. Agora, o que vai acontecer nesse meio tempo para a gente chegar na infância? Os movimentos sociais e a sociedade civil do século XX vão trazer várias discussões. Aqui a gente poderia estar falando de vários movimentos sociais, das mulheres, das populações negras, quilombolas, indígenas, movimentos de educação inclusiva, movimentos estudantis, mas eu quero falar do movimento pró-infância e adolescência. O movimento que vai colocar a criança como sujeito de direitos a partir da década de 90, e que talvez isso explique por que na UDESC, FAED, já se discutia esses temas todos na década de 90, mas que vai trazer temas fundamentais para a discussão, quando se fala do cuidado da criança e da educação de crianças. O trabalho infantil, prostituição infantil juvenil, tráfico de menores, exploração sexual, a negligência e violência doméstica, abuso sexual e pedofilia, são temas que começam a aparecer nesse contexto da criança como sujeito de direitos, que vocês também vão falar na proposta curricular de vocês de Bigos. Estando então o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA ele vai mostrar essas discussões e vai chamar atenção para nós de um ponto fundamental para quem quiser se convencer da importância da educação sexual na educação infantil. A educação infantil e dos anos iniciais. Em relação ao abuso sexual e à violência doméstica, nesse referencial que eu estou usando, que é da Associação Brasileira de Proteção à Infância, né, e à Adolescência, vai dizer que 80% são meninas e que 49% das vítimas estão entre 2 e 5 anos de idade e 33% entre 6 e 10 anos de idade. Ou seja, crianças na educação infantil e nos anos iniciais. Segundo outro dado que dá informação, que é um dado mais recente agora divulgado, das crianças mais vulneráveis, pelo Disque 100 e pelo Ministério da Saúde,
A gente tem dados que colocam esses percentuais ali e que o de baixo do Ministério da Saúde diz que 21% das crianças vítimas de violência sexual estão entre 1 e 5 anos de idade. Outra questão que mostra a importância da escola sim tratar esses temas, para quem por acaso argumente que são temas que deveriam ser só do âmbito da família, é que a maioria dos casos de violência sexual ocorre com crianças e adolescentes em casa e que no último ano, entre 2017 e 2018, aumentou o número de notificações em 83%. Os mais vulneráveis, de um modo geral, em relação às questões que envolvem violência, 51,2% estão entre as crianças de 1 a 5 anos, 68,8% entre 10 e 14 anos de idade dos anos iniciais. Para justificar a importância de trabalhar com as crianças as questões da educação sexual, eu poderia só utilizar essas discussões sobre abuso sexual infantil e sobre violência de um modo geral, e a questão da corporidade, né, a questão da autonomia, a questão da criança ter o cuidado sobre o seu próprio corpo e a questão da criança denunciar a violência sofrida, e também poderia argumentar em relação ao fato de que esse não é um assunto que cabe só à família, se nós queremos honestamente proteger a criança. Se nós queremos honestamente proteger a infância, não deveria haver nenhuma oposição de que esses temas fossem minimamente discutidos na escola. Eu até desconfio muito dessas instituições que se dizem protetoras da infância quando elas se opõem à educação sexual. Eu até no primeiro momento eu chego a pensar que talvez seja um desconhecimento. Elas não sabem como é que pode ser feito. Elas talvez nunca tenham tido uma informação, elas não entendem que a proposta que se faz de educação sexual é que seja junto com as famílias, não desmerecendo a atenção de pais e mães. A escola não está aqui para competir com a família, muito pelo contrário, nós precisamos nos unir. Dos anos 90 para cá, vamos colocar a criança como um sujeito de direitos, o que vai mostrar pra gente o papel da escola na mudança social. Se a gente precisa reverter aquelas discussões sobre trabalho infantil, negligência doméstica, abuso sexual, pedofilia, a escola tem um papel nisso. Segundo, formação integral da criança, não dá para falar de boca para fora formação integral sem desconsiderar o seu componente sexual, da sua sexualidade. Daí traz também a discussão dos currículos de educação básica, né, de que eu vou apresentar propostas de como essa educação sexual ela pode ser intencional e integrada no planejamento, junto com toda a prioridade que é dado, né, ao cuidado e ao brincar da criança, como que pode estar então incluída essas discussões, né, essa formação da criança, preparação para a vida. E o projeto político-pedagógico, portanto, né, da gente repensar os projetos pedagógicos das nossas creches, da nossa pré-escola, dos nossos núcleos de educação infantil e a formação de professores, que é o que a gente está fazendo agora. Se a gente considerasse as várias dimensões humanas, onde a gente tem vários componentes que nos constituem, a gente tem um componente sexual. Só sobre esse ponto de vista, então, de dimensão humana e de desenvolvimento integral da pessoa na escola, a educação sexual já devia estar presente. Outro argumento, se não basta o argumento da vulnerabilidade por causa do abuso sexual, se não basta o argumento de que é na família que as crianças são mais vítimas de violência, então não pode a família só lidar com essa temática. Se a gente quer realmente proteger a infância, a gente precisa tratar desse tema na escola. Então eu trouxe mais um argumento do aspecto do desenvolvimento da dimensão sexual. E como seria cada um delas? Físico é o nosso corpo biológico, nós somos um ser cultural porque temos simbolismo, nós temos tradição, nós damos significado às coisas. Nós temos uma dimensão cognitiva, todas as pessoas têm uma questão relacionada com a inteligência, com o aprendizado e com níveis de comunicação. Nós temos uma dimensão espiritual, religiosa, ou de crença, ou até mesmo de não crença em religião nenhuma, né? Nós somos um ser político, um ser que tem uma cidadania que significa direitos e deveres e que significa decisões e escolhas. Esse lado político é outra dimensão importantíssima para a educação sexual. Outro componente social, que eu não preciso nem dizer, né? O processo de socialização, que é um processo de integração de sujeitos e de dinâmicas que envolvem lidar com as diferenças, aceitar o outro. O próprio processo de escolarização e a família aqui faz parte. O ser humano é um ser social, a família é um componente de valor para as pessoas, independente de suas orientações sexuais, independente de suas identidades de gênero. As famílias, elas são o objetivo de todo mundo. Ser aceito por sua família é uma questão existencial fundamental para gays, para lésbicas, para travestis, para transexuais e, por fim, a questão sexual. Expressões da sexualidade, interação sexual, gratificação física e sentimental e subjetividades estão dentro desse ser.
Todos esses componentes perpassam as crianças de 0 a 5 anos, assim como as de 6 a 14 do ensino fundamental, assim como as de 14 a 19 do ensino médio, assim como as que estariam no nível adulto ou em outros níveis de escolarização. Então eu só quero reiterar que nesse processo educacional, escola e família têm que ser vistos como aliados. Mesmo sendo de uma área de conhecimento que tem sido extremamente bombardeada nos últimos tempos, a educação sexual e os estudos de gênero, mesmo eu sendo uma profissional na qual muitas pessoas nem me conhecem, mas acham que eu sou doutrinadora de crianças, que eu quero a destruição de família, eu continuo dizendo que é preciso, nem que seja por nossa parte, a iniciativa, trazer as famílias, trazer pais e mães para conhecerem as propostas pedagógicas e para que as famílias percebam que não existe nenhuma intenção de educadores e educadoras e da escola, de seus currículos escolares, a não ser o bem-estar das nossas crianças, dos nossos meninos e meninas.